Vamos continuar falando sobre esse cenário econômico global conturbado hoje com o Carlos Honorato, que é professor da FIA Business School. Carlos, seja bem-vindo aqui ao Real Time. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Tudo bem, né? Bom dia dentro do possível aí para o mercado. Hoje está um pouco tumultuado. Bom dia para quem, né? Bom dia para quem, exatamente. Talvez para o Trump, né? Vamos manter o bom humor aí, vai. Que seja um bom dia para nós todos e para quem está nos assistindo, né? A gente viu agora há pouco o Peter Navarro falando ao vivo na CNBC e tentando acalmar o mercado, dizendo que os Estados Unidos têm um plano aí com começo, meio e fim, e que essa situação toda vai se reverter, que mais produtos vão ser feitos nos Estados Unidos, que vai vir uma bonança aí. Você compartilha desse otimismo diante dessa situação? Olha, ele está falando em nome do governo americano, né? Então, o que a gente tem que observar, primeiro, acho que para manter um pouco do bom humor e do otimismo, para quem já passou pelas outras crises, especialmente a crise de 2008, a gente sempre tem esses momentos. A gente está tendo um probleminha para ouvir o Carlos Honorato. Ô, Carlos, não sei se você nos ouve, cortou um pouco a sua última fala. Então, eu vou pedir para você repetir desde o começo para ver se agora a conexão melhora. Tá ótimo. Tá me ouvindo melhor? Agora parece que sim, vamos ver. Ótimo. Então, vamos lá. Para a gente que viveu a crise de 2008, né, aquela crise pesada, a gente sempre tem um momento em que a Bolsa se ajusta. O que é curioso desta crise agora é que ela está sendo originada dentro do governo, né? O governo americano, o governo Donald Trump, é que está criando essa situação, né? E a gente tem que tentar investigar quais são as razões. Tem surgido algumas discussões no mercado que talvez esse freio de mão que o Trump puxou, porque bem ou mal ele está puxando um freio de mão por meio das tarifas, é para tentar arrumar a casa em termos de endividamento. A dívida americana nos próximos 2 anos aí chega a 9 trilhões de dólares em vencimentos, né? Com uma taxa de 4, 5%. Quando ela foi tomada lá atrás, é uma taxa de 0. Então, a gente tem um movimento ainda que é meio nebuloso do que exatamente se está por trás desse planejamento do Trump, mas certamente você criar competitividade dentro da indústria. Eu ouvi vocês comentando aí sobre isso. Você não cria competitividade industrial, nem você cria uma reorganização das cadeias de suprimento no curto prazo. Então, a gente tem que tentar estudar quais são as agendas que estão por trás aí dessa atitude do Trump e talvez a gente tenha agenda oculta aí nessa questão da negociação da dívida norte-americana. Bom, o que você acha que deve acontecer nos próximos dias nos mercados, especialmente aqui na B3? Essa é aquela pergunta de $1 bilhão, né? Os mercados, eles tendem a ficar bastante, eu diria, depressivos, né? Acho que a gente tem um risco aí de ter algumas quedas mais. A gente tem que pensar que o Trump tem uma conduta um tanto quanto errática, né? Quer dizer, ele toma uma atitude, depois ele volta atrás. Então, a gente tem que observar que eu acho que há um risco, né? É aquela coisa, quem já andou de montanha-russa, eu não fiz isso, mas quem anda de montanha-russa é aquele momento de você apertar o cinto, manter a calma, manter a frieza, porque provavelmente a gente pode oscilar bastante e para baixo, né? Os mercados, principalmente o mercado americano, vem de altas aí sistemáticas há muitos anos. A gente tem aí algumas ações que estão valorizadas demais. Então, provavelmente, a gente vai ter um ajuste no mercado internacional. E isso, naturalmente, vem para o mercado brasileiro, né? Então, se você tem algumas posições, eu acho que é bom manter, não entre em pânico, mas é observar com bastante carinho e bastante cuidado o que vai acontecer nessa próxima semana, porque talvez a gente ainda tenha mais quedas até sexta-feira. O Peter Navarro citou o caso do Vietnã, que ofereceu tarifa zero para os Estados Unidos, e ele disse algo que é bem revelador, assim, que não adianta tarifa zero. Ele falou que tem outras barreiras não tarifárias, como o valor da mão de obra, como questões sanitárias também, que devem ser revistas para poder ter uma negociação com os Estados Unidos. Quer dizer, se a tarifa zero não é suficiente para negociar, aí fica difícil imaginar que o Trump realmente esteja disposto a negociar, não? Pois é, ele é aquela velha teoria de colocar o bode na sala, né? Não sei se você já ouviu falar disso. Quer dizer, você tem uma discussão, de repente você põe o bode
mais a discussão que você tinha, e sim o bode, né? O que o Trump fez com as tarifas foi colocar o bode na sala de várias salas. O Vietnã foi um dos países mais né, porque ele tem uma economia voltada para o exterior, com produtos muito baratos. E aquela coisa que você mesmo comentou, né? Se a mão de obra no Vietnã é mais barata, se o custo de produção é mais barato, não tem o que eles fazerem para compensar. Só que isso já começa a ser um sinal de que, em um certo ponto, o Trump está conseguindo o que ele queria. Ele está trazendo bilateral, né? Talvez o problema do Trump não esteja no cenário externo, mas está em quanto que a economia americana vai aguentar isso. Porque você vai ter aumento de custos, você já vê aí até corrida, acho que um tanto quanto prematura, de pessoas comprando produtos nos Estados Unidos, protestos, quer dizer, você vai gerar um processo inflacionário, você vai gerar um desabastecimento, e aí até que ponto que o Trump está disposto a lidar com isso. Ou se isso não é provocado de propósito, né? A gente está vendo o petróleo, o Carlos, num nível muito baixo agora, né? Aproximadamente $60 aí. Isso tem notícia boa e notícia ruim. Para a nossa inflação, é uma notícia boa, né? Uhum. Para a nossa inflação é uma notícia boa. Para a Petrobras não é exatamente uma boa notícia, mas, no geral, eu acho que acaba sendo uma notícia ruim, porque mostra uma tendência de que o mercado começa a olhar que você vai ter uma desaceleração, né? Que você vai ter menos consumo, menos produção, e com isso você vai ter um processo recessivo. E esse é o problema, né? Você começa um processo recessivo, forçado, né? O que é uma coisa um tanto quanto estranha para um presidente, para uma economia, e depois que isso começa, isso vira tendência, né? Quer dizer, os mercados, eles agem, reagem no boato, né? E depois é que a gente vai ver o que vai acontecer. Então, se você começa um processo de desaceleração global, de recessão global, você vai afetar as economias, vai afetar as estruturas e você pode ter processos deflacionários, né, nos Estados Unidos. Para a gente que é uma economia normalmente inflacionária, isso pode ser uma boa notícia, mas é um sinal de desaceleração da economia global. Exatamente. Qual você acha que pode ser o cenário mais benigno saindo de tudo isso aí? Seria realmente os Estados Unidos negociarem, diminuírem essas tarifas, ou então uma reacomodação que de alguma maneira, quase mágica, beneficiasse o Brasil, né? O que eu vejo, assim, isso está dentro de um plano que a gente ainda não tem muita clareza, que é um plano de poder do Donald Trump, né? Quer dizer, ele quer ter um outro mandato que pela Constituição americana não é possível, ele tem essas questões geopolíticas. Então, talvez esse chacoalhão na economia seja algo efetivo para desestruturar o ambiente político, geopolítico e retomar o poder, né? Então, eu acredito que ele vai ter uma postura quanto errática, né, que é aquela coisa, independente do que der, ele vai dizer que deu certo. Como ele não define exatamente os objetivos, tudo que acontecer ele vai dizer que estava planejado. Então, a gente tem que ter uma atenção. O fato é que ele está assustando o mercado global. Você vai ter uma reorganização muito forte aí das cadeias, especialmente dos parceiros, né? Então, a Europa está meio perdida ali, porque ela falou, meu parceiro de 60 anos pós-guerra hoje não é mais meu parceiro. Então, isso efetivamente vai reorganizar o mundo, vai chacoalhar o mundo, e eu ainda sou otimista quanto a isso, porque quando você tem esses chacoalhões, você tem oportunidades, né? Ele está colocando aí 35% de tarifação na soja que vem do exterior, né? Então, uma oportunidade para o Brasil vender a soja para a China. Se a gente acertar o momento certo, a gente vende para a China. Então, a gente tem que aproveitar essas lacunas até ele tomar uma atitude que possa nos prejudicar, porque isso não está fora do radar. Carlos Honorato, professor da FIA Business School, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Real Time. Bom dia. Marcelo, obrigado. Espero revê-lo quando a bolsa estiver subindo de novo, né? Exatamente. Obrigado, hein? Bom dia.